Olá, sejam bem-vindos ao canal do Septir. Hoje vocês irão descobrir que nem sempre um aperto de mão significa uma amizade. John e Tim estavam bastante cientes do perigo que estavam prestes a enfrentar, mas eles não se importavam. Queriam uma experiência real para poder acreditar que todas aquelas histórias eram reais. Eles foram de bicicleta pelo caminho da floresta. Eram por volta das 4 horas da tarde e após quase 2 horas pedalando, com gargalhadas ecoando além das árvores, eles finalmente chegaram. O sol já estava se pondo, mas eles não se importavam. Eram infantis demais para aceitar qualquer forma de perigo dentro da floresta. Assim que avistaram o local que os fizera sair de tão longe, uma pequena casa de madeira, quase que completamente engolida por musgos e plantas de todos os tipos. Eles logo começaram a comemorar, com apertos de mãos, jogando suas mochilas no chão e preparando os equipamentos que trouxeram para registrar tudo e garantir que qualquer coisa que passasse despercebida por seus olhos seriam captadas por suas lentes. Não demorou muito para que ambos estivessem prontos e ansiosos para adentrar o lugar que daria calafrios em qualquer um. Apenas uma pequena parte do céu estava transparecendo claridade, enquanto todo o resto, aos poucos, era engolido pela escuridão do anoitecer. Fazia parecer que o tempo passava muito mais rápido ali naquele local, mas em nenhum momento eles deram atenção ao que estava ao seu redor. Todo o foco deles estava na pequena casa abandonada. John, que antes estava muito mais empolgado que Tim com a ideia de ir ao lugar, agora cogitava a possibilidade de entrar no lugar. Mas Tim, com seu jeito manipulador, logo o convenceu de que todos dariam gargalhadas se soubessem que ele não teve coragem de entrar em uma casa abandonada à noite. John, que segurava uma das câmeras, abre a mochila novamente e tira um pequeno canivete. Tim dá uma gargalhada enquanto pergunta: pretende dissecar algum rato lá dentro? John força um sorriso que fica meio torto no seu rosto tenso. Impaciente, Tim corre em direção à porta da casa, sussurrando para John: fique à vontade para vigiar o lado de fora. John vira sua câmera para dentro, olhando tudo ao redor, e não enxergava ou ouvia nada, além de insetos, harmonizando um coral dentro da floresta oculta pela escuridão. Sem pensar nem mais por um segundo, ele liga sua lanterna e segue Tim. A porta da casa não tinha fechadura e estava entreaberta. Tinha buracos feitos por cupins. John, curioso, aproxima a câmera para filmar a trilha feita pelos cupins, mas enquanto vai descendo, encontra uma pequena aranha, avermelhada, que traçou suas teias nas bordas da porta. Mas antes que pudesse chamar Tim para mostrá-lo a descoberta, subitamente a porta é jogada para trás, com uma força assustadora, e logo em seguida, um vento forte faz as folhas que estavam no chão invadirem a casa. John estava congelado, olhando para o ponto onde a lanterna iluminava. Sem demonstrar um mínimo rastro de preocupação com a situação, Tim olha para o ponto onde John estava olhando e deixa escapar um sorriso no canto da boca, e puxa o amigo para dentro da casa, para que pudesse fechar a porta e impedir que o vento trouxesse ainda mais folhas para dentro. Por dentro, a casa não parecia tão inabitável quanto quando vista de fora. Tinha várias prateleiras nas paredes, onde alguns ratos fugiam sempre que eles passavam com as lanternas. O lugar
era separado em duas partes. John ainda estava em choque. Seus olhos pareciam estar em estado de sono REM, olhando para todos os lados freneticamente. Ele estava branco como uma folha de papel e não dava uma palavra. Sem parecer estar consciente do que fazia, ele começou a caminhar pela casa e foi em direção ao próximo quarto. Assim que entrou, ele deu de cara com algo que parecia ser uma pequena lareira e no chão várias folhas juntas, organizadas de forma que aparentava muito ser um lugar para alguém dormir. John, gritando, chama por Tim, que vem com a câmera colada nos olhos. Assim que vê a lareira, corre até ela para filmar, mas quando se aproxima, percebe que tem um tipo de recipiente feito de barro. Tim puxa a pequena panela pelo ferro que a suspendia e coloca a luz da lanterna dentro dela, mas não conseguia ver nada. Havia um líquido preto e algumas bolhas se formavam na sua superfície. Assim que Tim percebe as bolhas, imediatamente segura a panela para virá-la, mas ele percebe que a panela estava quente, mas não falou nada para o John. Com o líquido todo no chão, um cheiro ruim começa a tomar conta do lugar. Cheiro de carne azeda e peixe morto. Eles enrijecem o rosto, como quem acabara de chupar um limão. Mas Tim não parou por aí. Havia alguns pedaços de algo que parecia ser carne, misturado naquela gosma preta. John, sem suportar todo aquele cheiro, começa a vomitar e sai correndo em direção à saída. Antes de sair atrás do amigo, Tim percebe que aqueles pedaços eram partes de animais, ainda com pelos, provavelmente coelhos. Sem se preocupar com um vômito à sua frente, John sai caminhando, com um sorriso de sempre no canto da boca. John estava sentado em uma pedra quando Tim chegou lá fora, mas ele logo percebeu algo estranho. As bicicletas haviam sumido. Ele logo perguntou para o amigo onde ele as colocou, mas John, ainda nauseado, se limitou a balbuciar um não sei como resposta. John queria estar preocupado com as bicicletas, mas estava se sentindo tão mal que não conseguia sentir nada além da dor. Repentinamente, Tim começa a gritar para a floresta: "Já pode sair daí, já chega." Depois de algumas gritarias, ele volta para o amigo e percebe que ele está desacordado. Os seus pés estavam cobertos de vômito. O vômito estava avermelhado. Parecia que ele estava sangrando por dentro. Parece que ela estava certa, mas passar tanto tempo ali abaixado, sem respirar, achei que ele nunca sairia. "Cadê você, velha imunda?" gritou Tim, enquanto abaixava para mais perto de John para pegar a lanterna e objetos nos seus bolsos. Pegou o canivete que estava no bolso do casaco dele e começou a cortar o rosto do amigo, brincando em vários círculos. John não parecia sentir os cortes no seu rosto. Ele estava cada vez mais imóvel. Tim começa a ouvir passos às suas costas, mas não deu o seu trabalho de virar para olhar. Parecia saber o que caminhava em sua direção. Ao perceber que os passos pararam bem próximo dele, levantou e, ainda sem virar, perguntou: "Quanto tempo até ele morrer?" Uma voz feminina e desgastada, quase falhando, respondeu: "Ele já está morto, filho." "Trouxe o que lhe pedi?" Tim tira a mochila das costas e de dentro puxa alguns potes de vidros e começa a enfileirar no chão. A mulher atravessa na frente do Tim e, enquanto pega os potes no chão, começa a falar: "Pode ir, filho. Pode deixar que cuide do seu amigo. Siga a trilha que vai encontrar o que lhe pertence." Tim vira as costas para a mulher e começa a caminhar para dentro da floresta. Menos de 1 minuto depois de sair, Tim percebe que esqueceu de pegar a câmera de John e, sem mostrar preocupação,
dá meia volta em direção à cabana. Mais de 5 minutos se passaram e Tim continuava andando em linha reta, mas não chegava na cabana. Era como se ela nunca estivera lá.